Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Cartas na Mesa de Agatha Christie. Este vídeo faz parte do projeto Agatha Christie aqui do canal. Se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, eu vou deixar a playlist nos cards aqui em cima. Então, Cartas na Mesa foi o livro da vez, ele foi escrito e publicado em 1936 e aqui a gente tem uma história com um viés bem psicológico. Essa parte psicológica, na verdade, está sempre bem presente nos livros de Agatha Christie, mas esse aqui, na verdade, é um dos que mais enfatiza este lado. Ele é bem suspense psicológico mesmo, tanto que a própria Agatha se deu ao trabalho de criar aqui, escrever um prefácio falando do livro. Ela fala rapidamente sobre narrativas policiais, sobre geralmente o culpado ser na maioria das vezes o menos provável, e aí ela fala que aqui neste livro só são 4 suspeitos, que seria um número consideravelmente pequeno, e sim, são apenas 4 pessoas que poderiam ter cometido o crime. Qualquer um deles, sob as circunstâncias oportunas, pode ter cometido o crime. Isso forçosamente lança por terra o elemento surpresa, não obstante as 4 pessoas suscitam igual interesse. Cada uma delas já matou e é capaz de matar de novo. 4 personalidades destoantes levadas ao crime por motivos característicos e adeptas de métodos distintos. Já sabemos de antemão que essas 4 pessoas cometeram um crime, que elas são capazes de matar por motivos diferentes, de formas diferentes, e essas 4 são suspeitas da morte do personagem aqui no livro, que é o Sr. Chaitana. É um personagem bem excêntrico que não inspira exatamente simpatia. Ele encontra o Hercule Poirot no começo do livro e, conversando sobre crimes, ele fala que coleciona espécimes. Na verdade, ele usa a palavra artefatos. Ele fala que pode mostrar artefatos de sua área para o Hercule Poirot. E quando Poirot pergunta, sobre o que ele considera os melhores artefatos do mundo do crime, o Sr. Chaitana vai dizer que os seres humanos que os cometem, não apenas os assassinos que os cometem, mas os que conseguiram escapar impunes e que estão acima de qualquer suspeita. Então ele vai convidar o Poirot para uma reuniãozinha na sua casa, um jantar. E nesse jantar ele vai convidar essas pessoas. Essas 4 pessoas, quando chegam, gente, são pessoas bem respeitáveis. Uma velha senhora jogadora de bridge, uma mocinha tímida, um doutor bem conceituado, renomado e rico, e um major que passa a maior parte da sua vida no continente africano, também muito respeitável. E aí ele não se contenta apenas em convidar esses 4 supostos assassinos, ele também resolve convidar 4 detetives para tornar tudo mais divertido. O senso de humor dele é bem mórbido, ele gosta de brincar com coisas perigosas, como o Poirot muito bem o avisa. E não satisfeito, durante esse jantar ele vai soltar algumas indiretas para essas pessoas, mencionando claramente que ele sabe que essas pessoas cometeram crimes. Uma das coisas legais desse livro, claro, é que aqui a gente tem 4 detetives, ainda que o Coroner Race não apareça muito. Ele aparece mais no início, ajuda um pouco na investigação, mas logo sai. O Coroner Race a gente já conhece, quem acompanha o projeto no canal, ele apareceu pela primeira vez no livro O Homem do Terno Marrom, que é uma história bem divertida de Agatha Christie. Então, fora ele, também temos a senhorinha Ariadne Oliver, que é um alter ego de Agatha Christie, é uma escritora de romances policiais. Inclusive, aqui a gente vai ver muito a Agatha brincando, ironizando suas próprias histórias através da senhorinha, através da Ariadne Oliver. A Ariadne já apareceu no livro do Parker Pyne, mas bem rapidamente aqui a gente conhece mais a fundo a personagem, até o processo de escrita dela e como, durante esse processo de escrita, claro, a Agatha vai dar várias pontadas, a críticas que ela recebe sobre as suas histórias, as tramas que muitas vezes são recicladas, até em relação ao personagem principal da Ariadne Oliver, que é um detetive finlandês, e a Ariadne Oliver vai falar que se arrependeu de ter criado um detetive finlandês porque ela nem sabe direito os costumes da Finlândia, e vez por outra ela recebe cartas falando que o personagem é incongruente, que não sei o que mais lá. Então, claro que até nisso a Agatha tá dando pontadas em relação a ter criado um detetive belga, que é o Hercule Poirot. Ela vai dar várias pontadas, gente, desse tipo. É bem engraçado a gente pescar aí coisas que ela coloca na boca de Ariadne Oliver e na verdade ela também está brincando com ela mesma, com a sua própria profissão e o próprio personagem que ela criou. Eu gosto muito da Ariadne Oliver, da forma como ela se expressa, assim, um pouco louquinha de vez em quando. Ela fala muito sobre as mulheres, se as mulheres estivessem à frente da Scotland Yard. O outro detetive é o Superintendente Battle, que também já conhecemos de outras histórias. E claro, o Hercule Poirot aqui como o grande protagonista. É ele que vai desvendar, destrinchar toda essa parte psicológica. Inclusive é bem interessante a forma como a mente dele funciona nesse livro, porque ele se mostra muito interessado
no jogo de bridge que acontece aqui. Os personagens se reúnem nesse jantar na casa do Sr. Chaitana e depois do jantar eles vão jogar bridge. Os detetives jogam em outra sala e os convidados, né, supostos assassinos, jogam todos numa sala, os 4. Então eles ficam em dupla jogando bridge, enquanto o anfitrião está mais próximo à lareira. No final da noite, descobre-se que esse anfitrião foi apunhalado. E ninguém mais poderia ter feito isso que não as pessoas que estavam naquela sala, porque ninguém mais entrou ali. Então eles são os 4 suspeitos e não tem muito pra onde correr. Um deles cometeu o crime. Uma das coisas que o Poirot vai enfatizar muito aqui, vai se interessar muito, é o próprio jogo de bridge. As jogadas, as cartadas. Eu não entendo desse jogo, sabe? Então eu já perdi um pouco da história por conta disso. Não chega a atrapalhar, claro, mas eu acho que pra quem entende o jogo, fica ainda mais interessante, porque o Poirot vai colocar ali a questão psicológica na própria jogada, sabe? No jogo que estava ali sendo conduzido por eles. Então é bem interessante como ele vai discorrendo sobre isso, e mesmo sem entender nada das jogadas, eu ficava achando bem envolvente. E não apenas em relação ao jogo, mas também em relação à própria sala em que esses personagens estavam. Poirot sempre pergunta o que eles viram na sala, no que eles prestaram atenção, e todas as perguntas de Hercule Poirot tem algo ali, tem um motivo por trás, sabe? Ele vai criando um perfil psicológico em cima desses personagens, em cima de suas respostas, até em relação às próprias mentiras que eles contam. E aí, claro, tem a questão de investigar o passado de cada um deles, já que se sabe, né, que o Sr. Chaitana achava que todos eles eram assassinos. E isso por si só também é um aspecto intrigante e envolvente dessa história, descobrir o que é que esses personagens fizeram, como eles poderiam ser caracterizados como assassinos, o tipo de crime que cada um cometeu, e meio que relacionar esse tipo de crime com o crime atual, né? Já que Poirot fala que os seres humanos não têm tanta originalidade assim. Uma vez que se comete um crime, os criminosos tendem a cometer crimes bem parecidos. Então são vários tipos de suspeitas, cada um pode ter cometido crime, e é um dos mais desafiadores nesse sentido. Descobrir qual deles, por qual motivo, e conseguir incriminar, já que não há exatamente provas. As pessoas que estavam ali naquela sala falam que não viram nada, que estavam todas concentradas no jogo, mas todas elas em algum momento levantaram e passearam pela sala, foram pegar um drink, foram atiçar o fogo da lareira, então cada uma delas sim poderia ter cometido o crime. Eu adoro esse tipo de história, eu acho um quebra-cabeça muito interessante e muito engenhoso. Até o Cartas na Mesa do título não é apenas no sentido do jogo, né, que é tão importante na história, já que o crime foi cometido enquanto os assassinos estavam jogando bridge, mas também em relação aos detetives trabalharem em conjunto. Os 4 resolvem investigar e eles se dispõem a colocar as cartas na mesa, sabe? A contar para os outros o que eles descobriram para que juntos eles pensem e cheguem à conclusão de quem cometeu o crime. Ah, e tem até determinado momento que o Poirot cita o Sherlock Holmes e cita um caso de Sherlock Holmes que a gente já leu no projeto. Ele fala que um personagem diz, né, que algo que o Poirot falou lembra algo, e aí o Poirot responde: ah, Sherlock Holmes, não é? O estranho incidente do cão na madrugada. O cão não uivou no meio da noite. Isso que é mais estranho. Bem, não sou tão honesto a ponto de não roubar truques alheios. Esse caso do cão que não uivou na madrugada, na verdade eu acho que eu não posso contar, né? Porque seria um spoiler do caso. Não é o cão dos Baskerville, não se preocupem. É um caso que a gente já leu até mais pro começo do projeto e que envolve um cavalo, né? Só vou dizer isso, mas achei bem legal reconhecer essas referências, né? Também em relação ao que o Poirot fala do Sherlock Holmes. Agora eu vou entrar na parte de spoilers do vídeo pra gente conversar mais livremente sobre as suspeitas, e eu vou deixar aqui um momento que você pode pular e ficar livre dos spoilers. E, gente, eu comentei com vocês pelos stories, eu acho, não aqui no canal, que eu já tinha lido este livro e que eu lembrava do final do livro. Só que no final, gente, eu quebrei a cara. Porque o que eu lembrava, né, pra mim, a assassina era a Meredith. Eu tinha certeza absoluta que ela tinha cometido o crime. Só que chegou naquela parte, aquela reviravolta final que a gente descobre que foi o Dr. Roberts, eu tomei um susto, porque como eu já tinha lido, eu tinha certeza absoluta que era Meredith, sabe? Eu não tava esperando outra coisa. Isso quer dizer que a minha mente meio que focou nisso na história, né? Porque a gente acha que é a Meredith até o finalzinho, né? É como se o crime fosse resolvido, como se tudo já fosse esclarecido, né? E ela fosse a assassina. Depois ocorre aquela reviravolta já nas últimas páginas que a gente vê que não foi bem assim. A Meredith sim era uma assassina e que já cometeu o seu segundo crime, né? Matando a amiga. E era uma pessoa já perigosa, né, como o Poirot bem ressaltou. E foi a única coisa que ficou realmente ali na minha mente em relação a essa história, o que a Meredith fez. Eu, pelo menos, fui surpreendida 2 vezes, mesmo tendo certeza que sabia aqui quem cometeu o crime. Inclusive, eu acho que faz muito mais sentido, porque a Meredith
de certa forma, é uma das personagens mais óbvias, né? Desde o início, ali, quando estão fazendo as entrevistas, o Dr. Roberts fala que a mão dela estava tremendo. A própria Sra. Lorimer também comenta que ela fez algumas besteiras no jogo, como se estivesse distraída. Então fica mais claro, até mais que todos, que ela é uma das mais suscetíveis até, uma das que fica mais assustada, que ela tem algo a esconder, só que não temos aqui apenas um assassino, né? A gente tinha um grupo de assassinos. Sobre a Sra. Lorimer, a gente não sabe exatamente o que ela levou a matar o marido, mas é uma senhorinha que a gente até simpatiza mais, né? E o próprio Major Despard, né? Eu acho que acho que talvez eu esteja falando errado. Mas enfim, o próprio Major, na verdade, o crime que ele cometeu não foi exatamente um assassinato, né? Foi um acidente e estava querendo, na verdade, salvar aquela pessoa, né? Seria o único no grupo, na verdade, que não se encaixaria exatamente como um assassino, né? Os outros sim. Ainda que a gente tenha talvez até mais uma simpatia pela Sra. Lorimer, até porque não sabemos como ela chegou a matar o marido, talvez até em legítima defesa, né? Não chega a ser abordado, ela não menciona. No caso do Dr. Roberts, desde o começo fica claro que é um dos crimes mais odiosos, né? Ele ter colocado ali o antraz no pincel de barbear do senhor que ele tratava da esposa, a esposa ter morrido logo depois. E outra coisa também que deveria meio que afastar nossas suspeitas, talvez, da Meredith, é o fato de que o crime que ela cometeu ao trocar as garrafinhas lá, né, não sei se era uma garrafinha, os potes, né, um pote que é do xarope e o pote de tinta, é que o crime dela é um dos crimes realmente que não há como provar. Então não seria necessário que ela se protegesse do senhor Chaitanya, porque por mais que ele soubesse que ela cometeu um crime, ele não tinha como provar. Então por que ela cometeria um novo crime e aí sim passaria a ser uma suspeita mais óbvia? Então nesse quesito também não faria sentido, sabe? Mesmo assim eu fui sendo levada pela certeza que eu tinha que havia sido ela que cometeu o crime. E isso me impediu de suspeitar desses personagens, né? Por algo que ficou aí na minha mente de uma forma meio deturpada, quando na verdade não era. Eu não lembro pra quem eu suspeitei da primeira vez que eu li o livro. E aí a gente vai perceber que, na verdade, a Ariadne Oliver estava bem ligada desde o início, né? Porque ela sempre coloca as suspeitas dela em cima do Dr. Roberts e em cima da Meredith. E justamente são os dois personagens mais odiosos, né? Os dois assassinos mais perigosos. Então a impressão dela, né, a intuição dela estava certa. Eu gostei muito desse livro, desse quesito psicológico em evidência, da troca de informações entre detetives, da presença da Ariadne Oliver, que é sempre divertida, do protagonismo, claro, de Hercule Poirot, que é sempre meu preferido, das perguntas bem esquisitas que ele fez aqui e como ele foi montando aí um perfil psicológico bem exato, também a forma como ele conseguiu levar o criminoso à justiça, foi bem legal. E se você gosta de suspenses mais psicológicos, de crimes que abordam mais esse lado, da construção de um perfil em cima da psicologia ali do caso, você muito provavelmente também vai curtir bastante Cartas na Mesa. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, do livro da vez. E para o mês de julho, a leitura será O Assassinato no Beco. Eu tenho essa edição aqui bem antiguinha, que tá toda amassada, porque ela é uma edição mais econômica, olha só. Mas vai ser nessa aqui mesmo. Essa é a edição que eu tenho deste livro, que na verdade tem mais de um caso. São 4 casos, se eu não me engano, com Hercule Poirot. Não lembro se ele está presente nos 4, mas creio que sim. Eu li este livro há muito tempo, eu li em 2008, eu anotava na época, então eu tenho certeza da data, que faz 10 anos. Não lembro de nada. Vai ser uma releitura pra mim, mas naquele estilo de primeira leitura mesmo, porque nesse aqui eu não lembro nada mesmo. Eu vou deixar o vídeo marcado para o dia 27 de julho, finalzinho do mês, e deixo aqui o convite a todos que queiram ler conosco. Acho que esse livro está disponível na Amazon na versão da LPM, eu vou deixar aqui embaixo caso você se interesse e queira nos acompanhar nesta leitura. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se este for o caso, não esquece de curtir aqui embaixo, dá uma olhada nas sugestões que eu vou deixar aqui ao lado, inclusive na playlist Agatha Christie. Vamos continuar a conversa nos comentários, me fala o que você achou do livro, se quer ler também, fique à vontade. Um beijo enorme a todos e até a próxima!